dia, tá? Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula com muito carinho aqui. Peço a você que preste atenção nessa aula, essa aula é muito importante, porque nós vamos falar sobre uma das principais ações locatícias, passo a passo, para você saber como funciona e entender tudo, hein? A ideia é que você conheça esse assunto de verdade, tá bom? Quando nós falamos de locação, o assunto ele é muito complexo. Também, eu sempre digo, né, nós temos vários nichos de mercados na locação. Nós podemos usufruir na locação da gestão de imóveis, da locação. Inclusive, eu sempre falo que a locação, ela é sim um nicho de mercado para corretores e advogados. Né? A administração de imóveis, a própria locação com exclusividade para os corretores, além do compra e venda. Então, é um segmento interessante e muito rentável. Dentro desse cenário, o que a gente precisa saber? Muita informação. Precisamos conhecer a Lei 8.245 de 91 e também precisamos conhecer de forma obrigatória também a Lei 8.245 de 91 e a Lei 12.112 de 2009. É necessário conhecer a lei, a jurisprudência, porque nós temos muitos julgados diferentes em relação a questões locatícias, relações locatícias. Eu quero começar aqui pelo começo, né? Então vamos iniciar de forma didática aqui. Só existe relação locatícia quando, gente, de fato nós temos um locador de um lado e o locatário do outro. Só existe, de fato, relação locatícia quando nós temos, de um lado, o locador e do outro lado, o locatário. Qualquer outra situação que não seja essa, eu não tenho locação. Né? Aí não há que se falar em ações locatícias, mas outras ações. Reintegração de posse, emissão na posse, porque, de fato, não existe uma relação locatícia. Eu só falo de despejo quando, de fato, eu tenho uma relação locatícia. Vamos lá, nós temos nesse cenário algumas ações previstas na lei do inquilinato. Lembrando que o Código Civil também fala de locação, locações de bens móveis, em caráter de cessão de bens imóveis, ok? E temos também, além do Código Civil, temos o Estatuto da Terra, o Estatuto da Cidade também, que vai tratar muito bem das locações rústicas, né, de imóveis rurais, sítio, chácara, fazenda, rancho. Então nós temos essa seguinte situação. Quando nós falamos de despejo, é uma das ações locatícias. Nós temos o despejo, consignação de pagamento de aluguel, eu não sei para quem pagar, eu deposito em juízo. Isso o inquilino, o locatário. O locador, o imóvel foi abandonado pelo inquilino, o locador deposita em juízo, uma geladeira, um fogão, claro, também para se livrar de qualquer perda de danos. Existe a revisional, que é para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, ambas partes podem utilizar, tem legitimidade ativa o locador ou o locatário. E existe também a renovatória nos contratos de locação comercial, no residencial. Eu vou buscar a ação renovatória para renovar o contrato. Então, uma ação bem interessante, eu quero a renovação compulsória. Sem falar das ações novas, né? Ação reparatória de luvas, quando eu pago luva indevidamente, isso acontece muito em shopping, galeria, a luva inicialmente pode ser cobrada, mas na renovação do contrato não. Então, também uma ação interessante. A ação que é muito nova, muito recente, é a ação de indenização de fundo de comércio. Então, o inquilino está no ponto comercial há 10 anos, e aí o locador pede o imóvel do nada. Então, cabe sim, é de direito do inquilino pedir uma indenização, porque ele perdeu o comércio, perdeu a clientela. Então, também é uma ação muito interessante nesse cenário que devemos utilizar, tá bom? Vamos lá. Dentro do estudo da ação de despejo, o que eu quero trazer para você? Locação, as ações locatícias, são ações consideradas de procedimento especial. São ações consideradas de procedimento especial. Quando nós falamos da ação de despejo, é uma delas. Né? A ação de despejo pode ser acumulada com cobrança. Pode sim. E pode também ser acumulada com perdas e danos. Tá? Então também pode ser acumulada. O advogado ou advogada, quando é procurado para fazer ação de despejo, o que ele precisa saber? Precisa existir aluguel em atraso. E por quanto tempo? Ah, professor, 3 meses, 6 meses, 1 mês. Não é verdade. Um dia de atraso já caberia ação de despejo. É que o correto é notificar antes, não que seja obrigatório, para tentar resolver de forma amigável, consensual. E muitas vezes resolve.
Quando não resolve, é feito o despejo posteriormente. Então, é um costume nosso, até para conciliar, tentar evitar uma ação, deixar o despejo, a ação de despejo, para a partir de um segundo mês de atraso. Mas eu poderia propor ação no dia seguinte, hein, ao atraso. A ação de despejo é um processo judicial, gente, em que o proprietário ou possuidor de um determinado imóvel pode retirar um locatário inadimplente em um prazo estipulado pela Justiça. Eu quero trazer para você que esse direito está previsto na Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Ponto importante, não existe só o despejo por falta de pagamento. Existem várias teses para você usufruir de uma ação de despejo. O despejo pode ser proposto pela falta de pagamento dos acessórios, então fica combinado, estipulado no contrato de locação, que o inquilino tem que pagar IPTU, que o inquilino tem que pagar condomínio, tem que pagar água, luz e não paga. Então também seria motivo para fazer o despejo. Não só por falta de pagamento dos aluguéis, mas também dos acessórios. Outro ponto importante, nós temos várias teses para usufruir da ação de despejo. Então, posso usufruir da ação de despejo em diversas situações. Descumprimento contratual, ato ilícito. Então, nós tivemos um caso no escritório, o inquilino pagava aluguel em dia. Só que o locador, o proprietário, ficou sabendo que o inquilino montou um bordel no imóvel, próximo ao aeroporto, né, de Congonhas, em São Paulo. Então, ele queria rescindir o contrato. Foi feita a ação de despejo, ele ganhou. O locador ganhou, mesmo que o aluguel estivesse sendo pago em dia, porque é ato ilícito. Tivemos outro caso interessante também, o inquilino, um imóvel residencial, que tinha um fundo com terra, né, um fundo que tinha uma área grande para plantar, e o locador descobriu que o inquilino plantou maconha. Então também pagava em dia o aluguel, mas fez um despejo por ato ilícito. Então existe também essa possibilidade de despejar alguém, mesmo que ele, né, ele, ela, o inquilino pague em dia. Ato ilícito, descumprimento contratual, porque pintou a parede, fez o que não poderia fazer, sem autorização. Isso é muito comum. Existe o despejo também por denúncia vazia. Esse despejo por denúncia vazia, a lei do inquilinato ela não obriga ninguém a fazer um lapso temporal contratual. Mas eu usufruo desse despejo por denúncia vazia quando o meu cliente ele fez um contrato de no mínimo 30 meses, ele quer o imóvel de volta. Então, despejo por por denúncia vazia. Denúncia vazia é que eu não preciso fundamentar, né? Por quê? Porque o grande fundamento é o fato do contrato ter sido feito por no mínimo 30 meses. Ninguém é obrigado a fazer por esse período. A lei dá uma abertura, nós fazemos o prazo que queremos, né? Locador, locatário, mas quando é feito o contrato por no mínimo 30 meses, a vantagem do locador, o plus, o presente é esse, poder fazer um despejo por denúncia vazia. Não é ação de denúncia vazia, tá errado, hein? É ação de despejo por denúncia vazia. Então, muita atenção em relação a isso. Uma dica de ouro, eu acho que já vale o curso aqui, é muito comum fazer despejo com cobrança, né? Cuidado, hein? Eu sempre falo com o nosso judiciário, vamos respeitar os bons profissionais que ali se encontrem, tem muita gente boa, eu conheço muita gente que ama o que faz, assessora, juiz, juíza, mas tem muita gente ruim, muita gente que não merecia estar ali, não gosta do que faz, julga de qualquer jeito, julga mal, não estuda, não se atualiza, é uma verdade. Então, eu oriento, sempre que for possível você usufruir de ações separadas, usar essas ações separadas. Quando você pede, de fato, o despejo acumulado com cobrança, essa ação tende a enroscar, a ser mais demorada. Então, uma estratégia muito interessante é você fazer a ação de despejo por falta de pagamento, e se tem valores em aberto, você faz uma ação por fora, ação de execução, que ela é mais rápida. O procedimento de execução é o mais sério. Nós temos 3 procedimentos: execução, especial e o procedimento comum. Então, costuma ser mais rápido, mais sério. Então, é uma estratégia interessante fazer por fora uma ação autônoma de execução, porque você consegue já bloquear a conta, bloquear bens. Então, é uma estratégia quando você advoga para o locador. Lembrando que o locador pode ser o proprietário ou o possuidor, tá bom? Vamos lá. Como que funciona o processo? Então, mesmo depois de muitas conversas, não foi possível resolver o problema entre o proprietário, o locador e o inquilino, o dono do imóvel, o possuidor, deve buscar o Poder Judiciário, através do advogado, né, especializado em direito imobiliário, deve buscar para ingressar com ação de despejo. O locador deve apresentar um motivo relevante e documentos também que comprovem a situação, como comprovantes dos pagamentos em atraso, provas sim, do descumprimento da cláusula, das cláusulas contratuais, registro de conversas, WhatsApp, e-mail também, entre outros. Além disso, também é preciso ter em mãos o contrato de aluguel. Tá certo que o contrato de aluguel, quando não é feito, eu abro uma preliminar na peça falando que o contrato é verbal, tá? Mas o ideal é que tenha, porque é uma relação complexa. A lei não obriga. Documentos pessoais também do locador, locatário,
RG, CPF, carteira de habilitação, e também quando tem a escritura pública ou contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda não que seja necessário juntar no processo. Eu sempre falo que não interessa a situação do locador, se ele é possuidor, se ele é proprietário, o inquilino tem que pagar aluguel. Eu tive um caso que eu quero dividir com você também. Um conhecido, Marcos Santander, cliente do escritório, ele comprou uma casa pela Caixa. Ele foi morar em outra casa. Ele se apertou financeiramente e deixou de pagar o financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal. E alugou o imóvel. Antes até de se apertar, ele tinha alugado o imóvel. O inquilino, sabendo disso, o que o inquilino fez? Ele deixou de pagar o aluguel. O Marcos, quando ia cobrar o inquilino falou, não, você não paga a Caixa, eu também não vou pagar você. Olha a desculpa, hein? Aí nós fizemos a ação de despejo e conseguimos despejar o inquilino, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Relação locatícia se dá através do contrato, tá bom? Então, importante. Vamos lá. Outro fato também quero falar com você, importante, o que pode gerar uma ação de despejo, tá? Então, normalmente, uma ação de despejo, ela é solicitada quando acontece a falta de pagamento do aluguel. Mas outras situações também podem ocorrer. Então, como eu já falei aqui, a ação de despejo por falta de pagamento é a mais comum, né? Com um dia de atraso, eu posso usufruir da ação de despejo. Um dia de atraso no pagamento do aluguel. Ou também das contas em atraso, né? Contas previstas no contrato, como condomínio, IPTU, luz, água, gás. O proprietário já pode pedir o despejo, sim. A ação de despejo por uso próprio também é uma outra ação muito utilizada. O locador tem direito de entrar com uma ação de despejo da casa ou apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para o fim residencial ou comercial. Ele também pode acionar a medida para o seu cônjuge, pais, avós, filhos, netos, que façam uso residencial do local, desde que não tenham imóvel no nome deles, também é um ponto importante, tá? Então, também mais importante. Esse despejo para uso próprio existe, também é uma modalidade, um tipo de despejo. O locador tem o direito de entrar com ação de despejo da casa ou apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para fim residencial comercial ou comercial também, e também ele também pode acionar a medida para que o cônjuge, os pais, filhos, netos façam uso residencial do local, desde que não tenham outro imóvel no nome. Então, ponto importante também que a gente tem que provar dentro dessa ação de despejo. Quero lembrar você que a ação de despejo é uma ação de rescisão de contrato, hein? No mundo dos negócios, nós usamos a ação de rescisão de contrato para rescindir. Quando existe uma relação locatícia, nós não usamos a ação de rescisão de contrato, nós usamos o quê? A ação de despejo, que serve para rescindir o contrato. Lembrando que o despejo serve para rescindir o contrato e emitir na posse o proprietário ou possuidor. Então, rescinde e eu tenho acesso ao imóvel novamente. Cuidado, hein? Nós temos despejo, normalmente o despejo é utilizado pelo locador, mas é algo que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Então, eu trago aqui o pulo do gato. Quando nós falamos de despejo, existe um despejo que pode ser proposto pelo inquilino, que é o despejo por culpa exclusiva do locador. É o despejo do inquilino. O inquilino pode propor esse despejo toda vez que queira rescindir o contrato e tenha motivos para isso. Toda vez que o inquilino talvez seja incomodado, esbulhado, turbado, né, o locador fica ali atrapalhando, pode o inquilino propor essa ação e pedir a rescisão do contrato, uma vez que é direito dele também pedir a rescisão do contrato. Eu posso chamar de ação de rescisão de contrato de locação ou ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Tá? Então, ponto importante. Vamos lá. Outro ponto que eu quero tratar com você que também é importante é a ação de despejo por permanência. Né? Se o contrato de locação terminar sem possibilidade de extensão ou renovação e o locatário se negar a sair do imóvel, o dono do imóvel pode entrar com um processo de despejo para reaver o local. Tá bom? Então, ação de despejo por permanência. Outro despejo também que é muito utilizado é a ação de despejo por reparos urgentes. Quando o imóvel precisa de reparos urgentes e não podem ser feitos com o inquilino habitando o local, ou quando ele também se recusa a permitir obras, né, no apartamento ou casa, o proprietário também pode entrar com ação de despejo na lei. Tá? Então, outro ponto importante que eu queria falar com você aqui. Então, veja, nós temos vários motivos para despejar alguém. Você viu quantos motivos nós temos? Nós temos várias teses que podemos utilizar usufruindo da ação de despejo. Né? São teses importantes. Quando nós falamos aqui do despejo, volto a falar, o mais utilizado no Brasil é o despejo por falta de pagamento. Né? O mais utilizado no Brasil diante de ser o despejo mais conhecido, vamos dizer assim. Mas eu quero lembrar você que nós temos várias outras teses importantes. Precificação. Quanto é cobrado pelo advogado, quanto a advogada vai cobrar para fazer a ação de despejo. Nos nossos cursos a gente sempre trabalha isso, né? Precificação.
Normalmente a ação de despejo é cobrada de 3 aluguéis até 10 aluguéis. Então, vai pegar o valor do aluguel, vezes 3 até vezes 10, dependendo da complexidade da ação. Tá? Então, esse é o valor em relação aos honorários, o valor que é cobrado no mercado, e conforme tabela da aldeia, as tabelas são estaduais. Ponto importante também. Outro ponto que eu quero discutir com você aqui, também outro ponto relevante em relação ao despejo, é a liminar. Né? Nós vamos falar sobre a liminar também. A liminar é objeto de muitas dúvidas, e nós vamos conversar aqui. Antes da liminar, eu quero discutir com você o tempo de demora de uma ação de despejo e quanto custa. Toda ação, nós temos que usufruir do instrumento, né, Poder Judiciário, e para usufruir do Poder Judiciário, nós podemos pedir justiça gratuita. Se a justiça gratuita for deferida, então eu tenho que pedir justiça gratuita. Se ela for deferida, eu vou juntar as 3 últimas declarações de imposto de renda, prova de isenção, extrato bancário, cartão de crédito. Eu tenho que juntar documentos para provar que eu preciso e mereço ser beneficiário da justiça gratuita. Quem vai deferir é o juiz, né? O juiz é o juiz. O ideal é fazer esse pedido em preliminar, antes dos fatos, hein? Se eu conseguir o deferimento, ótimo, eu não pago taxa judiciária. Se eu não conseguir, eu pago taxa judiciária. Então, o cliente, né, o autor da ação de despejo, que gasto que ele tem, qual que é a custa dele? Vai arcar com taxa judiciária, 1% do valor da ação, alguns estados 2%, alguns estados 3%, alguns estados 4%, tá? Depende do estado. Mas em regra, de 1% a 4% do valor da causa. O valor da causa, nas ações, eu não posso chutar o valor que eu quero. Né? Na verdade, na ação de despejo, eu vou usufruir do valor do débito, quando é acumulada com cobrança, ou eu vou usufruir dos valores dos aluguéis. Tá? Então, eu trabalho com os valores dos aluguéis. Assim, isso acontece também nas ações de pensão alimentícia. Né? Nas ações de pensão alimentícia também eu vou trabalhar com um valor estipulado pela lei. Então, é importante saber que na ação de despejo eu sigo a regra do artigo 58, inciso 3, da Lei 8.245 de 91, que dispõe que o valor da causa nas ações de despejo será equivalente a 12 meses de aluguel. Então, a regra é 12 meses de aluguel. Se eu vou fazer uma ação de cobrança, o ideal é somar esses dois valores, tá? Somar esses dois valores. Se eu vou fazer a ação de execução por fora, aí só 12 vezes o valor do aluguel. Isso é previsto no artigo 58, tá bom? Então, pronto, você já sabe aqui. O despejo pode ser acumulado, então, pode ser acumulado com a ação de cobrança, pode, e pode ser acumulado também com os valores de perdas e danos também. E aí eu vou somar 12 meses mais o perdas e danos que eu estou pedindo. Eu vou somar 12 meses mais o valor da execução que eu estou pedindo. Tá? Então, a justificativa é essa. Na ação de despejo acumulada com cobrança, o valor da causa corresponde ao somatório de 12 meses do aluguel, com a importância relativa aos aluguéis e acessórios em atraso também. Tem os acessórios, não vai esquecer, hein? É importante. Havendo acumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder, sim, à somatória dos benefícios econômicos perseguidos em cada um deles. Né? Isso também aparece no Código de Processo Civil. Ok? Então, atenção em relação a isso. Quando nós falamos de ação de despejo aqui, o que eu quero trazer para você que também é importante, hein? Então, não existe a obrigatoriedade de eu ter que notificar a parte, o inquilino. Não existe. Nós fazemos isso para tentar forçar um acordo, para tentar resolver o problema sem ação, mas não existe essa obrigatoriedade. Se o proprietário do imóvel, o proprietário, o possuidor, que quer dar início à ação de despejo por falta de pagamento ou qualquer outro motivo, entre os apresentados que eu falei aqui na aula, é melhor ter calma, né? Porque é uma ação que dura em torno de 1 ano e meio até 3 anos. Tá? Então, é o prazo. Ah, é muito tempo? Não, está na média do Poder Judiciário brasileiro. Viu? Pode ter certeza que está rápido. Esse é um processo, eu costumo dizer que lento, porque a parte tem o direito de se defender, apresentar contestação, recursos, direito de pedir uma audiência de conciliação para tentar fazer um acordo. Tem o direito, né, o inquilino tem o direito de purgar a mora, a purga da mora. O que é isso? Ele vai depositar em juízo todos os valores em aberto, em atraso, mais honorários, multas, e aí o contrato volta a ficar intacto. Tá? Então, a melhor tese para o inquilino que deve aluguel é purgar a mora, quando possível. Né? Então, também é importante isso. É importante ter calma, né, nesse processo, porque levar algum tempo vai levar, não tem jeito. Não resolve na hora. Se o morador apresentar qualquer tipo de defesa, né, o inquilino, o prazo se arrasta mais ainda. Isso é fato. Não é possível falar em prazo, tá? Mas essas ações têm demorado aí de 1 ano a 3 anos. É a média aqui do escritório, a média dos alunos também das pós-graduações. Para ter uma ideia, em São Paulo, um processo em primeira instância, ele está levando 12 meses, no mínimo, né, para ser concluído. Então, já na segunda instância, entre 8 até 15 meses é a média. Tá? Então, muitos donos de imóveis entram com uma liminar, justamente para resolver o processo de forma mais rápida.
Então, você advogado, advogada, você que é interessado, tem que usar a liminar quando possível, né? Mas bem fundamentada, senão você não vai conseguir ter sucesso na demanda. Eu quero trazer para você, porém, é preciso fazer um depósito em juízo quando eu peço liminar, no valor equivalente a 3 meses do aluguel. Então, eu tenho que depositar. É um custo maior quando eu peço liminar. Se não calcionar, não vai conseguir eliminar. Ponto importante. A vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia, eu posso usar 4 garantias. O contrato de locação pode ter várias garantias, é uma garantia só. Mas a grande vantagem de fazer uma ação, uma ação de despejo, ou melhor, um contrato de locação sem garantia, é que se eu precisar da ação de despejo e usufruir da liminar, na verdade eu não preciso depositar nenhum valor em juízo. Quando tem garantia, tem que depositar 3 meses de aluguel, essa é a regra. Brasil, né, gente? Já vi muita coisa, hein? O professor foi dar aula em Tocantins, um aluno, ele pegou, tirou foto de um cheque, PDF, e juntou no processo. Ó, juiz, já calcionei, ó o cheque aqui. E o judiciário aceitou. Falha do judiciário não aceitou. Então acontecem muitas falhas, mas o ideal é calcionar, depositar em juízo. Esse caso passou, né? Passou batido. Então cuidado, hein? Existem também custos, então, em relação ao serviço judiciário, nós já falamos aqui, as taxas judiciárias, né? E a citação. O pagamento é feito de forma antecipada e o reembolso, na verdade, não ocorre, né, gente? Você paga a taxa judiciária, não tem reembolso. Então, importante o cliente saber disso. Como evitar, né, a pergunta que é feita, como evitar a ação de despejo? Para não sofrer uma ação de despejo, para que você não tenha que fazer, tente fazer acordo. Notificações judiciais, extrajudiciais, é uma saída para tentar evitar a ação de despejo. Nós sabemos também que uma forma de evitar a ação de despejo é praticar o due diligence. O advogado, o corretor, corretora, a imobiliária que trabalha com administração de imóveis, locação, tem que fazer o due diligence, que é aquilo que nós conversamos. Certidão de distribuidor civil da esfera estadual, da esfera federal, certidão de distribuidor criminal também da esfera estadual, da esfera federal, e vou fazer esse levantamento para saber se o inquilino é um bom pagador. Quando isso é muito bem feito, normalmente não costuma dar errado, né? Mas ninguém tem bola de cristal. Se a vida da pessoa vai mudar, e se mudar, tem que fazer, né? Então tem que fazer despejo, porque se deixou de pagar aluguel. É um ponto importante. Quando nós falamos aqui da ação de despejo, ela tem que ser feita com base no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então eu tenho que seguir todos os requisitos da petição inicial. É importante também o despejo por falta de pagamento que eu tenha anexo ou dentro do corpo da peça uma tabela de cálculo, quanto deve, né? E essa correção deve ser feita também. Muita atenção, muita gente faz ação de despejo e não coloca a tabela de cálculo anexa ou dentro dos autos, no próprio corpo da peça. O judiciário pede para emendar, então cuidado. Quando eu falo de liminares possíveis em ações de despejo e rescisão de contrato, a ação de despejo ela tá escorada assim na Lei 8.245 de 91, sendo certo que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário. Tal, né, fundamento, ele aparece no artigo 9º também, e também podemos acumular com o artigo 59, o parágrafo 1º. E o artigo 62 também, eu diria, da citada lei. Sendo incontroversa a ausência de pagamento dos aluguéis, encargos pelo locatário, outro caminho não há senão a determinação judicial para desocupação. Inclusive eu posso pedir força policial, né? Força policial, acompanhamento do oficial de justiça, isso é importante também. Outro pulo do gato também, tem muito advogado orientando errado o cliente, hein? O advogado, a advogada fala para o cliente, ó, o locador, o inquilino abandonou o imóvel, entra o imóvel é seu, não faz isso não, hein? Ou faz uma ata notarial, ou faz uma ação de despejo de missão de posse, uma autorização judicial para entrar. E se a ação de despejo estiver em andamento, faz uma petição informando que o imóvel foi abandonado pelo inquilino que deseja entrar e recolhe a guia do oficial de justiça. Isso porque muitos inquilinos saem do imóvel e depois ingressam com uma ação de perdas e danos contra o locador, alegando que tinha vários bens dentro do imóvel. E aí, como você vai provar que não tinha? Então, cuidado, tá? Vamos lá. Voltando aqui, em adição, como já sabido, a existência de qualquer modalidade de garantia contratual, nos moldes do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9, né, da Lei 8.245 de 91, enseja, assim, a concessão de liminar, visando a imediata emissão do locador na posse do imóvel. A própria falta de pagamento dos aluguéis, encargos da locação, já é motivo bastante para garantir a rescisão do contrato e o despejo do locatário também, tal como infere, de fato, o artigo 9º, inciso 3º, da Lei 8.245 de 91. Quero trazer para você que, além da rescisão contratual por inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação, nos casos em que o contrato não está calçado por qualquer das modalidades das garantias previstas no artigo 37, que é a calção, fiança, seguro-fiança, né, e a garantia fiduciária,
de fato, o locador também terá direito à concessão da liminar. Inaudita altera partes. O que quer dizer isso? Eu posso pedir a liminar e não calcionar nada, porque na verdade meu contrato de locação não tem garantia. O artigo 59 é muito claro, com as modificações constantes que ocorreram nesse capítulo. As ações de despejos terão um procedimento comum, ok? Vai ser concedido o despejo em tutela antecipada e liminar para desocupação em 15 dias. 15 dias. Na prática tem juiz que dá 30, tem juiz que dá 60, mas a lei fala 15 dias, tá? Independentemente da audiência da parte contrária e também desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 aluguéis nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Lembrando que só vou prestar caução naquelas locações, nos contratos de locações que eu tenha uma garantia. Se não tem, não há que se depositar, não há que calcionar 3 aluguéis, tá? Então, ponto importante. A falta de pagamento de aluguel é um dos principais motivos, aluguel e acessórios na alocação do vencimento. Estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada, ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independente do motivo, conforme a lei, uma lei nova, né, 12.102 de 2009, o entendimento jurisprudencial quanto ao tema está sedimentado, sim, no sentido de ser imperativa a concessão da liminar e despejo quanto presente os seus requisitos. Tá? Então, tem até um julgado, né, que é o julgado de um agravo de instrumento, foi um recurso dessa liminar, e aí ficou bem esclarecido esse julgado do Tribunal de São Paulo, que a ação de despejo acumulada com cobrança, na locação residencial, também por temporada, a ausência de garantias locatícias, né, a liminar, artigo 59, não existe a necessidade de caução do próprio crédito. Então, se há hipóteses fáticas do contrato de locação que não apresenta nenhuma das garantias previstas no 37, eu posso fazer o pedido da liminar, do despejo de sede liminar, sem prestar nenhuma caução. Então, isso está pacificado. Tá? Nós temos até o julgado, na época, o desembargador Rogério de Oliveira Souza, o processo, inclusive, anote aí, é o 0013 924 54 2015 819 0000. Vou repetir, tá? 0013 924 54 2015 819.0000. Esse é um julgado de um agravo de instrumento que deixou claro que não existe a necessidade de calcionar aqueles 3 aluguéis que nós estamos acostumados para conseguir a liminar deferida quando o contrato de locação não tem garantia, tá bom? Então, outro julgado que fala a mesma coisa, né, em relação à liminar, é o julgado também do desembargador Heleno Ribeiro. Então, anote aí também que é importante. Esse agravo de instrumento é o número 0002 313, então 0002 313 41 2014 819 0000. O professor já está até passando jurisprudência para você, porque se for um caso que você vai trabalhar com uma ação de despejo onde não tem garantia no contrato de locação, não é necessário calcionar, mas o judiciário, do jeito que é importante incluir jurisprudências para provar, né, que não tem que depositar nada. Senão é capaz de perder a ação por erro do judiciário. Então, cuidado. Nesse caso, gente, então a liminar, ela possui natureza de tutela de evidência, ou seja, consiste em um direito líquido e certo do locador, desde que preenchidos os requisitos, né, os únicos requisitos que serão a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a 3 aluguéis, são os únicos requisitos de fato. Tá? Também tivemos um julgado muito importante, eu quero que você anote, do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao RESP, é um recurso especial. Anote aí, 1207, 161, a origem de Alagoas, tá? 1207. Inclusive utilizando a citação doutrinária de várias obras, né? Utilizou a obra do Luiz Fux também na época, então interessante também, tá bom? Então esse assunto está bem pacificado, hein? Se o seu cliente tem um contrato de locação que não tem garantia, não há que calcionar. Você não deve calcionar. Se sair alguma decisão nesse sentido, você tem que recorrer. Agravo de instrumento, tem que pedir reconsideração. Não pode o judiciário pedir garantia de algo que não é necessário, tá bom? Vamos lá. Aliado ao direito líquido e certo do locador, a concessão da medida liminar de despejo, no caso expressamente autorizado pela lei, especifica, sim, na proteção aos direitos do locador. Podemos ainda evocar também o cabimento da tutela de urgência, com base na regra geral prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pela leitura fria e pela interpretação literal da Lei 8.245 de 91, é importante, vamos verificar assim, que a hipótese em comento é que o contrato de locação está garantido por fiança e não poderia ser deferido a liminar, pedido liminar,
exatamente porque nas ações de despejo por falta de pagamento, a liminar somente deverá ser concedida quando o contrato de locação estiver desprovido de uma das garantias previstas no artigo 37. Contudo, gente, realizando uma interpretação sistemática da lei do inquilinato, né, da lei de locações, com a leitura do CPC, e sobretudo também na parte em que dispõe acerca das tutelas de urgência, podemos sim observar que, apesar das limitações impostas pelo artigo 59, parágrafo 1º, também inciso 9º, né, da Lei 8.245/91, é possível sim a decretação antecipada do despejo do locatário inadimplente, em virtude da tutela, né, de urgência, regulamentada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil atual, desde que preenchidos os requisitos legais para tal fim, né? Ou seja, vamos trazer aqui, deve ser deferida a tutela de urgência nas ações de despejo por falta de pagamento, sempre que haja demonstração do risco de dano à parte quando houver perigo da demora do provimento de mérito e ainda quando não houver risco de irreversibilidade da medida nos termos também que dispõe o artigo 300. Tá? Também esse é o entendimento também. Então, olha só que interessante. Nós temos diversas situações que podemos conseguir eliminar. A liminar de despejo de antecipação de tutela, tanto com garantia ou sem garantia. A garantia em qualquer caso. Sem garantia quando o contrato não tem garantia. Né? Então, fica evidente isso. O rol previsto no artigo 59 da Lei 8.245 não é taxativo, tá? Podendo o magistrado acionar, sim, o disposto no 273 também, para a concessão da tutela antecipada em ação de despejo, despreenchidos os requisitos para a medida. Eu quero trazer para você que ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada, gente, isso é importante, hein? Com base no Código de Processo Civil, não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado para a decisão concedida, hein? Ou seja, vou pedir liminar, não preciso fundamentar. Tem que fundamentar. Eu falo isso porque é que nem a ação de exoneração de alimentos, né? Fez 21, 24, não preciso nem fundamentar a ação. Precisa fundamentar a ação, você vai perder a ação. E a liminar em sede de despejo por falta de pagamento, eu preciso fundamentar também a necessidade, o caráter de urgência. Tá? Eu preciso fundamentar. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz, sim, à nulidade da decisão, hein? Então, cuidado. Embora o acordo, né, que nós falamos, inclusive, agora há pouco, recorrido, pareça ser um acordo sem fundamentação para aplicação da tutela antecipada do despejo, o artigo 59 da Lei do Inquilinato trouxe a possibilidade de concessão liminar em despejo por falta de pagamento e acessórios da locação, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência era imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie para determinar ao autor a prestação da caução sob pena de nulidade da liminar ou a perda da operância, né, que é um termo utilizado também. Isso também aparece no julgado de um RESP também, um recurso especial que foi improvido, que é o 12.07.161, tá? Nós estudando bem a prática aqui para você ficar atualizado. Ao inverso do que ocorre com a hipótese legal prevista pelo artigo da Lei de Locações, do Inquilinato, as hipóteses de tutela antecipada, tutela de urgência, previstas no artigo 300 do Código de Processo Civil, abre ao julgador uma análise da presença dos critérios objetivos e subjetivos, como a forma de deferir ou não a medida. Então eu trago para você aqui que a urgência da medida antecipatória de tutela na ação de despejo por falta de pagamento também se faz presente porque a cada mês que se passa com a parte locatária no imóvel, sem pagar os aluguéis, aumenta o débito, né? Aumenta o débito, aumenta o prejuízo, vira uma bola de neve. Aumenta o prejuízo de fato do credor, que além de tolhido da posse, porque não consegue ter acesso à posse, alugar para outra pessoa, da posse direta do seu imóvel, para a nova locação, também deixa de receber e alugar para outra pessoa. Se encontra assim sem receber os seus frutos cíveis, aluguel é fruto cível, né? Além disso, gente, o acúmulo do débito também é evidentemente prejudicial ao fiador, também quando tem fiador, né, quando a locação, uma das garantias do contrato e do próprio inquilino, sendo que cada vez será maior o valor do débito, né? Então a dificuldade será maior em efetuar o pagamento. Então essa é a justificativa que os nossos tribunais têm dado sem deferimento da liminar. Nesse caso, gente, é importante também observar que se pretende, de fato, a probabilidade do direito invocado na inicial, na exordial, na petição inicial de despejo, com a comprovação da relação jurídica locatícia. Eu preciso comprovar através do contrato. Eu volto a falar, você que vai fazer uma ação de despejo, e é um contrato verbal que você fez com um parente, então deixe muito claro antes dos fatos, em preliminar, que é um contrato verbal.
porque senão você perde a ação por causa disso. Tá? Se tem contrato, tem que juntar contrato. Cuidado, legível, não faltando folhas, né? Cada coisa que a gente vê, o professor faz muita contestação, cada coisa que a gente vê por aí, vamos fazer um trabalho bonito, hein? Com a comprovação da relação jurídica, através do contrato ou dos pagamentos, né, se for um contrato verbal, eu consigo provar a relação jurídica locatícia travada entre as partes. E ainda se pretende a prova de relevante atraso nas parcelas do aluguel a ensejar iminente prejuízo de difícil ou impossível reparação ao locador ou ao próprio fiador do contrato de locação. Eu quero trazer para você também que vale ressaltar também aqui na nossa aula, no nosso curso, que até mesmo para o próprio inquilino e para seu fiador, o deferimento da medida antecipatória de urgência se mostra prudente e necessário, porque impedirá o aumento da dívida, né? Exacerbado e também incontrolado da dívida. Então, é um fator importante, é um fator determinante que poderá ali atingir o patrimônio de forma crucial em razão da injustiça ou da injusta, né, permanência do inquilino na posse do imóvel. Então, esse é o fundamento focal. Eu trago também, por fim, que é importante também falar sobre isso, não há risco de dano irreversível no deferimento da tutela antecipada, do pedido de tutela antecipada, ou irreversibilidade da medida, pois uma vez intimada a parte ré, terá tempo suficiente para comprovar a purga da mora, que é o que eu falei, a principal tese do inquilino. Purgar a mora é quitar todas as dívidas, todos os débitos, o contrato volta a ficar intacto, o que poderá observar também a consolidação das liminares. Tá? Por esses motivos, além do cabimento da medida liminar, aquele termo latim, inaudita altera partes, com natureza de tutela de evidência, prevista na lei do inquilinato, é também plenamente possível o cabimento da medida liminar, com natureza de tutela de urgência, mesmo nos casos em que o contrato está calçado com algumas das garantias legais, por aplicação em regra geral, prevista no artigo 300, com leitura sistemática com o artigo 59 da lei do inquilinato. Tá? Então, fica bem claro aqui. Então veja, a ação de despejo, ela tem seus segredos, né? E quando nós falamos de despejo, o primeiro ponto é pensar que é uma ação de rescisão de contrato, e uma ação também de emissão na posse. E eu preciso também, quando vou elaborar uma ação de despejo, eu preciso conhecer também a liminar, quando eu vou usar a liminar ou não, né? Em que momento eu vou caucionar ou não. Então, essa é a ideia. A ação de despejo começa então com o endereçamento, lembrando que nós vamos propor a ação de despejo em regra na localidade do imóvel. Existe uma discussão se caberia ou não o foro de eleição, cabe, o entendimento que cabe, o foro de eleição. Não gosto muito, mas o entendimento que cabe. Então, o endereçamento é para vara cível. Eu posso trabalhar com endereçamento à vara cível, vou pedir a tutela de urgência. E aí é importante informar na peça, medida de urgência, tutela de urgência, né? Pedido com liminar, é importante. Se tem prioridade processual, também informar. Antes dos fatos, eu vou trabalhar com o quê? Prioridade processual, justiça gratuita, informações importantes, se o contrato é verbal, a própria tutela antecipada, se precisa de uma perícia, a averbação premonitória, que não é muito usada, não deve ser muito utilizada na ação de despejo. O que é a averbação premonitória? Vou pedir para expedir um ofício e averbar na matrícula. Se eu sou locador, para que eu vou sujar minha matrícula? Não tem sentido fazer esse pedido. Eu vou qualificar as partes, né? Então o locador, depois eu vou usar o nome correto é ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar, ou com pedido de tutela antecipada, tanto faz, tá? O nome correto é tutela antecipada, liminar é o efeito, mas nós temos um costume. Vou fazer em face do inquilino, dos inquilinos, aí eu trabalho com as preliminares, então prioridade processual, justiça gratuita, tutela antecipada, vou para os fatos. Nos fatos eu vou falar autor e proprietário do imóvel, supramencionado, autor, vou trazer o contrato, valor do aluguel, data de pagamento, os valores que estão em atraso, né, a título de aluguéis, acessórios. Depois eu vou para o direito, no direito eu vou usar a fundamentação da Lei 12.112, Lei 8.245/91, vou falar, né, do artigo 37, vou trazer esclarecimentos, artigo 9º, aí vou fazer o quê? Vou trabalhar com a informação que eu calcionei, 13 meses de aluguel, cumprindo o requisito, se o contrato tem garantia. Se o contrato não tem garantia, eu vou mencionar que não existe a necessidade, conforme entendimento jurisprudencial, e vou para o pedido. O pedido é, sim, a desocupação, a rescisão do contrato e a desocupação através de uma emissão na posse, no prazo de 15 dias, conforme lei. Se eu estou acumulando com os valores em atraso, eu vou também cobrar os valores em atraso, tá? A dica é fazer por fora, através de ação de execução. Ao fim também, eu peço a procedência sempre, para declarar rescindindo o contrato, é uma dica de ouro, tá, gente? Eu falo que muitos advogados não sabem, e eu quero que você entenda como pedir a rescisão do contrato, como fazer o pedido de forma correta. Então, muito importante, pedir na procedência da ação que o judiciário declare a rescisão do contrato, verbal ou escrito,
entabulado entre as partes, ante a falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos como conta de água, energia, decretando o despejo dos requeridos, firmados por via de consequência liminar deferida, tá? E também, se for acumulada a cobrança, condenar os requeridos ou requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso do valor tal, ok? Você pode fazer um pedido alternativo também, tá? O pedido alternativo seria, caso os requeridos paguem os aluguéis da locação no prazo legal, seja julgada procedente a ação para declarar rescindido o contrato da locação em decorrência de infração contratual. Ou seja, você pode fazer um pedido alternativo também. Citação, tem que pedir, citação convencional e o protesto de provas. Né? O valor da causa, então, você já sabe como fazer, 12 vezes o valor do aluguel, se for acumulada com a cobrança, o valor da cobrança. Então, essa é a ação de despejo que nós fazemos, depois nós vamos pedir o deferimento, local e data, assinatura do advogado, número de OAB, acabou. Não precisa de testemunhas, não há necessidade, não precisa ter reconhecimento de firma do contrato, isso tudo é boato, tá? Então, cuidado com esses boatos que nós escutamos por aí, são boatos absurdos, inclusive. Em regra, como funciona então a ação de despejo quando cabe o pedido liminar? O locador de imóvel, por diversas razões, pode, né, não ter mais interesse na continuidade da locação e, logicamente, espera que o imóvel seja desocupado no menor espaço e tempo possível. Além do inquilinato, no artigo 59, parágrafo 1º, elenca a hipótese em que se pede a concessão de liminar nas ações de despejo. Então, ali no artigo 59, tá bom? Em relação ao tempo, em média, 6 meses a 12 meses em alguns estados, outros estados 1 ano e meio, de 1 ano a 3 anos, tá? Cabe recurso, cabe o contraditório, que é a contestação por parte do inquilino. Ele tem, o inquilino, a inquilina tem o direito de purgar a mora. Um detalhe importante, né? Quando vale a pena entrar com uma liminar? Não vou sair pedindo liminar sem lógica. Então, o advogado, o que ele tem que analisar? A situação mais corriqueira de despejo se dá em falta de pagamento e acessórios. Temos vários outros motivos. Normalmente, em referida à situação, o contrato de locação é realizado sem as garantias, ou com garantia tem que calcionar, e aí é importante, sim, considerar que eu vou pedir a liminar toda vez que eu perceba que vai virar bola de neve, né? Eu não tenho contraprestação do aluguel, não recebo, o imóvel está sendo destruído, então tem que pagar as despesas de manutenção depois, então eu vou usar esses argumentos. Eu acho que nesse momento que normalmente eu vou pedir a liminar em virtude disso. Na verdade, é a regra, né? É a regra. O objeto da ação, então, após ser informado sobre o despejo, através da citação, o inquilino tem que deixar o imóvel, se a liminar foi concedida, né? Geralmente, a justiça concede o prazo de 15 a 30 dias, ali fala em 15, mas a justiça tem concedido 30 dias para desocupação, e esse período pode variar de acordo com a peculiaridade de cada caso de ação de despejo. Se o morador, o inquilino, não cumprir as suas obrigações, pode ser necessário acionar a polícia para a desocupação involuntária do imóvel. Eu oriento na ação de despejo você sempre pedir apoio da polícia, né, caso necessário, e também recolher guia do oficial de justiça, porque não dá para fazer despejo via correio, né, então tem que ser oficial de justiça, então é importante. Tá? Então fica uma outra dica, já recolhe a guia, você já ganha tempo com isso. Isso é muito importante, é necessário para que você consiga ganhar tempo. Muita gente pede o despejo, mas não recolhe a guia, então sai aquele despacho, recolher a guia do oficial de justiça, é perder tempo, né? Se você já está pedindo despejo e também está usufruindo da tutela antecipada, a liminar, poxa, já vai lá e pede, né? Já pede, já recolhe a guia do oficial de justiça para ganhar tempo. Então, ponto também importante, tá bom? Legal, agora acho que você conhece muito sobre despejo, né? Sabe como pedir, como fazer, quanto gastar, isso é importante, tá bom? Agradeço a você, espero você na próxima aula. Tem perguntas, vamos responder as perguntas aqui. O professor está esquecendo as perguntas aqui, tanto tema tão importante, né? Vamos lá. Quero convidar todo mundo, você que quer fazer uma pós-graduação, vem fazer a pós-graduação comigo, vou ficar muito feliz, tá? Então, entra no site, www.portaleso.com.br, Portal ESU, Escola Superior Universitária, tem várias pós-graduações, vários ramos do direito, né? Mas tem a minha pós de direito imobiliário e transações imobiliárias, muitos corretores, advogadas fazendo. O site é www.portaleso.com.br, vários cursos gratuitos, vários eventos gratuitos, seminários, congressos gratuitos à sua disposição. Entra lá. Quem quiser entrar em contato comigo, vai aparecer. Deixa eu ver. Vai aparecer para você. Apareceu. Quem quiser entrar em contato comigo, o Instagram é professor.julio.sanches. Siga o professor nas redes sociais, eu divulgo as aulas, palestras gratuitas. O site é o www.portaleso.com.br. A minha pós ela custa um valor de R$ 958,80. É um projeto social para todo mundo conseguir estudar. É online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês online também. Muito legal, focado na prática.
Meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. O WhatsApp para marcar mentorias, consultas é o 11 97685 3891. O professor faz muitas mentorias para corrigir peças, teses, tá? Ajuda muito. Telefone fixo é o 11 2061 5649. Tem perguntas? Tem. A Mônica Cruz sempre acompanha as aulas, né, os cursos, que legal. A Mônica pergunta aqui, no fim da alocação, é preciso sempre devolver a caução? Na verdade, isso é o correto, devolver a caução com o valor atualizado. Por isso a caução, o ideal, que ela fique depositada numa conta poupança para ter correção. Mas nada impede que algo seja combinado. Normalmente descontar os 3 últimos meses na alocação, descontar o último mês e as reformas, manutenções. Então, nada impede isso ser acordado de forma diferente. Tá bom, Nick? Parabéns. Continua acompanhando as aulas, hein? Monique também, em quais casos o fiador pode se exonerar e quantos dias após a exoneração ele fica responsável? O fiador, ele ficava preso ad eterno, né? Era difícil. Hoje não. Hoje o fiador pode sair do contrato de locação, não quer mais ser o fiador, basta ele notificar as partes, locador e locatário, e notificando as partes ele fica responsável 120 dias após as notificações, hein? 120 dias, tá? Se o inquilino arrumar uma nova garantia, acabou, está livre. O fiador está livre. Cuidado, hein? A lei 12.112 alterou, né? O fiador tem responsabilidade solidária, olha que fria. Mas pode assinar uma cláusula com inversão de responsabilidade. Então, o fiador muitas vezes não sabe os seus direitos, né? O fiador pode fazer um contrato de locação sem a garantia do contrato, porém pode limitar a 10 aluguéis, 5 aluguéis. Infelizmente, o fiador muitas vezes nem sabe dos seus direitos. Legal, Monique? Muito obrigado. Qual a principal diferença entre a penhora e a hipoteca? Nós temos, né, de fato, várias formas de garantir um empréstimo, garantir uma situação. Quando nós falamos da penhora e hipoteca, são institutos parecidos, mas são diferentes, né? Eu sempre falo que existem várias formas da gente garantir uma transação imobiliária. Isso acontece muito na alienação fiduciária. Isso é muito comum na alienação fiduciária, que inclusive é o contrato mais utilizado no Brasil, né? É mais utilizado no Brasil, certamente é o contrato de alienação fiduciária, porque é uma garantia para o próprio banco e isso reduz os juros também em relação ao financiamento imobiliário. A hipoteca, ela trata-se de direito real, que visa, assim, assegurar o pagamento de uma dívida. Já a penhora trata-se de uma entrega do bem para o pagamento de uma dívida. Então, acho que a grande diferença está aí, tá, Monique? Olha o Fabiano aqui. Preciso mesmo de testemunha para executar o contrato de locação? Precisa. Para fazer o despejo, não. Para fazer a execução, precisa, porque a execução temos que ter um título executivo extrajudicial. E esse contrato só se torna um título executivo extrajudicial com a assinatura do credor, devedor, locatário, locador e 2 testemunhas. Mas isso é fácil de resolver, você pede para assinar ali na hora, e pode fazer isso. Eu não preciso no contrato assinado naquele momento. Não, as 2 testemunhas podem assinar depois, porque testemunha é só testemunha instrumental, tá bom? Olha o Nacional Despachante aqui. Quando a caução é usada para abater os aluguéis ao término do contrato e o inquilino deixa dívidas e prejuízos no imóvel, o que fazer? Na verdade, a saída do locador, quando existem prejuízos no imóvel, é reformar, né? O locador pode reformar, o proprietário ou o possuidor, e faz a cobrança do que gastou, a chamada ação reparatória. Quando o locador não quer gastar ou não tem condições de gastar, ele pode fazer uma ação de obrigação de fazer ou perdas e danos. Tem 3 alternativas de ações aí para trabalhar. Mas o fiador pode se exonerar em prazo determinado ou somente indeterminado? Não, o fiador pode se exonerar em qualquer tipo de contrato de locação. Prazo determinado e indeterminado, tá, Monique? Legal. Abraço aqui pro Márcio Júnior, o Rogério está nos assistindo, o Rogério que é defensor público, Luiz Antônio Finger, a Márcia Bezerra. Legal, muita gente nos assistindo. Abraço para todos, tá? Legal, chegamos ao final. Convido você novamente a fazer minha pós-graduação, outros cursos comigo. Se precisar, entre em contato pelo WhatsApp, marque uma consulta, marque uma mentoria. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos. Um super beijo.
Muitas perguntas, né, Carol? Hoje bombou, hein, Júlio? Bombou, né? Que legal, né? Nossa, o friozinho deixou todo mundo animado. Deixou animado. O pessoal quer saber como funciona o despejo, hein? Tanto para despejar e para não ser despejado. Exatamente. Carol, um abração, boa semana. Precisar, eu tô aqui também, tá bom? Tem um amigo aqui, viu? Tá. Obrigadão, viu, Júlio? Até semana que Até vem, se aqui Deus semana que quiser. vem. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.